que é a única coisa que tem na memória delas, que elas aprenderam de pastores e padres, porque delas mesmas, o que é que tem? Qual foi a última vez que você leu a Escritura? Você já leu ela toda? O que você sabe da Escritura? Do cursinho de teologia que você fez? Das pregações que vêm de um púlpito através de um homem, uma mulher, dito ungido, ungida? É só isso que você sabe da Escritura? Você já leu ela organicamente? Mas provavelmente alguém que recorre à prática da caixinha de promessa vai querer me refutar, já começando com 2 Timóteo 3,16, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade. Muito usado esse título, esse tema, esse versículo, essa substância nas disciplinas teológicas, porque é a base para que eles possam teologizar as pessoas. Então toda a Escritura inspirada você usa para verdade, para admoestação, repreender o mal, para corrigir os erros que são pecados, a mártia, e para ensinar a maneira certa de viver. Aí o que eu fiz, entre parênteses, em vermelho? Equilibrar, vamos para o EC, com 2 Coríntios 3. Nós vamos falar de 2 Coríntios 3 daqui a pouco. 2 Coríntios 3 fala da letra que mata. Os pentecostais gostam muito por 2 versículos. Primeira letra mata, não devo estudar, é o Espírito que é místico, quântico, que fala comigo e me revela. Segundo, onde há liberdade, onde há o Espírito, há liberdade. Que maravilha, vou fazer o que eu quiser, vou pular, vou saltar, vou dançar, vou correr, vou cair. Não. A liberdade ali é da letra do Velho Testamento, e a letra ali é o legalismo velho testamentário, é o Tanar. Mas não a essência do Tanar. A essência histórica, moral, continua. O que não continua é a aplicação. O problema é que as pessoas não veem as Escrituras como essência para absorção moral. Devemos absorver, extrair das Escrituras, dos oráculos de Deus, a essência moral. Por isso que eu digo que é um livro de referências e vou terminar falando assim hoje no estudo. Eu não posso acreditar que seja letra o estudar, porque letra está falando de legalismo. Nós vamos chegar em 2 Coríntios 3 mais para frente. Quem é o escritor de 2 Timóteo 3,16 e quem é o escritor de 2 Coríntios 3? Paulo. Shaul. É o mesmo. Vê, para Timóteo ele está dizendo, toda é inspirada. Escritura. Escritura aqui não é o compêndio neotestamentário, porque a Igreja Católica que compilou, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho, calma, tá só começando, que compilou os 27 livros neotestamentários, só fez isso depois do 3º século. Na verdade, dizem no 2º século já havia uma pré-formação, mas culminou no 3º século. Uns dizem que Constantino se meteu, outros dizem que não. O fato é que só no 3º século é que surgiu dízimo, templo, cristianismo, religião e tudo que você conhece hoje que forma o que chamamos de sistema religioso cristão. Então veja, a lei, quando dada de Deus ao homem, era preciosa, era linda, mas o homem tornou-se guardião da lei e usou a lei para subjugar o povo e criou um sistema de fariseus, de saduceus e outros. E Jesus refutou severamente Mateus 6, Mateus 7, Mateus 23. Deu de frente com eles, culminando na sua morte. Aí surgem os seguidores de Jesus, denominado por alguns já no começo de cristãos messiânicos. Esses
Com o passar do tempo e vindo Constantino, e misturando igreja, Estado, igreja, tornou-se um sistema também. Tudo começa bem. A lei começou bem, mas tornou-se um sistema legalista. Os seguidores da escritura do Tanar começaram bem, mas se tornaram um sistema, uma máquina religiosa de opressão em cima dos mais fracos. E o cristianismo teve o mesmo destino, a mesma sorte. Então, quando alguém usar 2 Timóteo 3,16, não cabe, porque o mesmo escritor de 2 Timóteo 3,16 é o mesmo de 2 Coríntios 3, que diz que a letra mata. Ora, se no momento ele diz que é inspirado e na outra ele diz que mata, com qual ficamos? Escritura aqui não é Novo Testamento, é o Velho, que termina em 2 Crônicas, nem Malaquias é, naquela ordem de pergaminhos que eles tinham e antes papiro. Que sequência é essa? Essa sequência dos livros do Velho Testamento, incluindo Pentateuco, com a Torá, poéticos e profetas maiores e menores, ela é inspirada, a essência dela é inspirada, para você ensinar, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar as pessoas a maneira certa de viver, mas não na aplicação, porque se eu for aplicar o Tanar, a Torá, o Pentateuco, se eu for aplicar, eu vou ter que matar homossexuais a pedrada, vou ter que matar adúltero a pedrada, quem tem relação sexual antes do casamento morre a pedrada, filho rebelde morre a pedrada, entre outras coisas que para nós hoje são aberração e que Deus deixou propositalmente para aquele tempo, organizando uma sociedade judaica em aldeias, milhões de judeus num deserto. Porque primeiro eles viveram em anarquia e Moisés não aguentava mais resolver os problemas, até que Jetro disse: Moisés, põe ordem na casa, levanta homens de 1000, de 100, senão você vai ficar doido, cuidar do povo é difícil. E ele fez isso e Deus deu para ele 14, 15 recomendações, que hoje chamam de 10 mandamentos. Essas 14, 15 recomendações tinham especificações, tinham parágrafos, incisos, que estão todas descritas perfeitamente em Levítico e Deuteronômio para aquele tempo, para aquelas pessoas, para aquela situação. Deus sabia que ele estava lidando com o povo mais difícil, o seu povo, a menina dos seus olhos e a Rudim, não era fácil. Então ele organizou a casa. Casa Yahu Shalaim, casa de Deus, Jerusalém. Então, entenda, cuidado. Aqui não está falando de Bíblia, aqui está falando da essência do Velho Testamento, que tem lições morais para que nós possamos saber a maneira correta de se viver, evitando o mal, corrigindo erros e vivendo a proveitosa e inspirada verdade. Vamos mais. Agora você vê uma breve história da tradução da Bíblia. Aqui vocês têm nitidamente uma história. Eu peguei esse material, mas eu vou refutar o que está errado aqui. Isso aqui refuta o paganismo católico na compilação da Bíblia ao decorrer da história. Mas eu refutarei também os judeus que estão por trás disso e que tendenciosamente vão puxar para o seu círculo. Então nós temos a lei escrita e dada pelo Eterno, a Torá, as 14, 15 recomendações, lá de Êxodo 20. Depois, nós temos no primeiro século, através do Messias, os evangelhos, que é um período interbíblico, já vou falar. Só vai ser traduzido do grego, que é a língua mais falada nos dias de Jesus, o inglês da época, para o latim, na Vulgata Latina, e aqui teve muitos erros, é aqui que entra as mutilações, acréscimos, subtrações nas substâncias trinitárias de templo, de hierarquia, de dinheiro, de domínio sobre o povo. A Vulgata Latina acresce Lúcifer,
e vários outros equívocos, graças à Igreja Católica. Roma é culpada disso. A Bíblia de Lutero não reforma nada, preserva os mesmos erros de Roma e ainda traz um espírito antissemítico, porque Lutero odiava os judeus. Pensa você que encrenca o pai dos protestantes, dos evangélicos, muitos que me assistem agora. Vocês têm como pai alguém que era Rosa Cruz. Veja lá o símbolo da luterana e a história da luterana. Não há paz. Nosso negócio não é com Lutero, nosso negócio é com o Messias, o nosso pastor, João 10. Depois nós tivemos outras Bíblias que tentaram melhorar alguma coisa, traduzindo do alemão para o inglês, mas muitos erros, tendências, como a Bíblia de William. Hoje, nós temos traduções diversas, mas que todas perpetuam os mesmos erros. Qual é a certa? A certa é essa flecha aqui. O que acontece? Os rabinos, os escribas, quando eles estudavam, quando faziam réplicas nos papiros, depois pergaminho da Torá, eles copiavam letra por letra, de tal modo que nós não temos praticamente acréscimos e problemas com o Velho Testamento. Temos hoje, com essas traduções que a gente tem aí, absurdas, seja Novo Mundo, seja Testemunho de Jeová, vai puxar para o seu círculo, a Bíblia do João Ferreira de Almeida vai puxar para o dele, como está aqui, agora um novo círculo aqui, traduzido por João Ferreira de Almeida. O que vai acontecer? Ele traduziu para o português de Portugal, mas com as mesmas manipulações de Roma. E aqui tem outros exemplos também de erros, como por exemplo a questão da NT, LH, nova tradução da linguagem de hoje, que tira aquela linguagem arcaica, parece até que fez um trabalho bacana, mas não fez. Quer saber? Não fez. Continua os mesmos erros. Substância da trindade, templo, hierarquia. Aquele tripé de templo, hierarquia e dinheiro continuam. Os sinônimos são equivocados, como eu disse lá. Ao invés de ser imitai e atentai, que é o comecinho de Hebreus 13, é obedecei vossos pastores. Ao invés de ser o que trabalha no Senhor deve receber duplo respeito, não, o obreiro é digno de duplo salário, de dupla honra. E são esses erros absurdos, esses acréscimos. Qual é o certo então? O Velho Testamento, o Tanar, que compreende a Torá, está intacto. O problema está na compilação do Novo Testamento. E nós estamos com muita dificuldade fazendo o ecorgânica.com/Bíblia Original, que só vai ficar pronto, já está pronto. 1 João, 2 João, 3 João, Judas, Filemão, as pequenas cartas você pode ver lá depois, mas só vai ficar pronto isso aqui, sei lá, 2017, 2018, 2019, porque eu não disponho de ajuda e vou chegar lá, vou consertar os sinônimos. Existem outras traduções boas, mas essa vai ser a primeira Bíblia. Para começo de conversa, vai ser a primeira Bíblia que vai ter a separação entre Velho Testamento, período interbíblico transitório, e Novo Testamento. Não há essa concepção. Todas as Bíblias têm o começo do Novo Testamento a partir da página branca entre Malaquias e Mateus. Isto é o maior erro. Depois, você que está chegando agora, faça o curso de Sistematizando, Desteologizando e leia Hebreus 9 e você vai entender. Ok? Vamos lá? Outro texto que vão usar contra mim, com certeza, mas facilmente refutado agora, para surpresa de muitos. Mas, irmão Áquel, e aqueles que têm menos respeito, ô Áquel. João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E agora? E agora, irmão Áquel? Para começo de conversa, aqui também não tinha o Novo Testamento. Aqui está se referindo ao Velho, que está intacto, que pouquíssimos problemas tem a não ser da Vulgata Latina. Mas aqui vem uma questão extraordinária, e eu vou ensinar vocês agora. Olha o contexto.
Primeiro tem que ver o contexto, a gente vai ler já. Mas antes de ler o contexto, eu já vou começar com isso aqui, ó. Caneta, por favor. Não é uma ordem. Quando você faz curso teológico, você aprende que é examinai a Escritura, como se fosse uma ordem. Mas o que está escrito não é examinai. O que está escrito não é ordem. O que está escrito é examinais. Examinais. Assim como todos os erros, aquele de Malaquias 3:10, que o pessoal acha que está falando para o povo, está falando para os sacerdotes, é tudo problema de semântica, hermenêutica, exegese, que eles mesmos falam tanto em interpretação e não sabem interpretar. Mas a Bíblia nem sequer é para interpretar, e a gente já vai chegar a isso lá no final do estudo de hoje. Segura aí, tem muito. Nem comecei. Examinai. Se tivesse escrito examinai, seria uma ordem, mas é examinais. Examinais. Por que muda tudo? Porque quando você lê examinais, você está entendendo. Vou voltar aqui agora. Quando você lê examinais, vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar o slideshow. Eu vou abrir a Bíblia aqui. A gente vai ler junto. Se você quiser pegar a Bíblia, online, impressa, pegue e vamos ler juntos. João 5. Para ficar bem claro essa questão. João 5:39. Só que a gente não vai ler tudo, senão fica muito extenso o estudo. Mas vamos só a parte que interessa do contexto. O contexto às vezes é uns versículos antes e uns versículos depois, já dá todo entendimento. Vamos lá para o 39. Vamos comigo? Aí João 5. Na verdade vos digo 26, 28, 33, 34. O Pai que me enviou e a sua palavra não permanece em vós. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Vós, espera aí, é o mesmo erro. Isso aqui é uma coisa, deixa eu abrir um parênteses, volta a minha imagem. Alguém vai dizer, mas tem vídeos teus que você falava exatamente isso. Puxa, aí vocês me pegam. Não. Eu vou confessar aqui um pecado arratá, isolado. Deus tem me mostrado o caminho e me guiado em toda a verdade, e eu passo a vocês, é só um dom, eu nada sei de mim mesmo, é o Senhor. Mas, no começo do projeto, e de lá para cá, e daqui para frente, naquele lema sempre melhorando, muitas coisas eu sempre tive dentro de mim. Só que eu não tinha um grupo formado para ensinar. Eu tinha um grupo que nem sabia quem eu era. Como é que eu ia chegar ensinando pontos tão difíceis? Então eu fui, com o tempo, dessistematizando com as pessoas. Algumas coisas eu já sabia, outras passei a saber, e todo dia eu melhoro e me aprimoro. Mas não me aprimoro como vocês, muitos de vocês que desequilibram e vão para o desigrejismo. Eu sempre melhoro para a moderação, para a frutificidade, para o resultado, para a produção, para o certo, para o bem, para a verdade. Eu tenho muita responsabilidade com o que eu falo. Eu não vim aqui brincar. O negócio, o trabalho, a missão, tudo é seríssimo. É seríssimo. Eu posso sorrir aqui amanhã, eu posso pessoalmente com as pessoas ser simpático, brincar, mas o trabalho é seríssimo. E o que vale não é o sorriso do ar, o que vale é a intenção do coração. E aqui dentro a motivação é séria, muito séria. E pensando nisso, muita coisa eu tinha medo de trazer a vocês, como trindade, livre-arbítrio, Deus interfere, não interfere. Eu pensava, Senhor, eu orava, dizia, Senhor, eu trago ou não?
E Deus foi me encorajando, preste atenção, Deus foi me encorajando a fazer isso. E eu vou ir até onde Deus quer que eu vá. E hoje aqui, mais uma vez, é uma dessas coisas. Encorajado por Ele, vou ensinar vocês uma coisa. Olha aqui. E a sua palavra não permanece em vós. Sua palavra, suas ações, seu ensino, sua essência, não é a palavra Bíblia. Porque naquele que enviou não crede vós, não credes vós. Olha só, vós. Vós quem? Os judeus, fariseus, religiosos que estavam ouvindo. Vós quem? Judeus, ele veio para os judeus. Judeus, fariseus que estavam ouvindo. Eles, vós, olha o contexto. Não tira versículo de contexto. Examinais. Isso aqui o teólogo vive ensinando. Texto sem contexto é pretexto. Vocês falam essa frase, é melhor que vocês rezassem Ave Maria. Porque vocês falam essa frase, mas não vivem essa frase. Vocês mesmos pecam a todo momento ensinando as pessoas errado. Alguns sabem, outros nem sabem. Outros só são ensinadores, são professores, falam bem, tem dialética, homilética. Não é porque alguém fala bem, tem homilética e dialética, que é inteligente. Ele pode apenas ter aprendido a arte, a técnica de falar, de reproduzir. Ele pode ser só um papagaio do sistema, como muitos professores, muitos médicos, muitos políticos são. Papagaios, vivem papagaiando. Papagaiando. Presta atenção, vocês cometem o mesmo erro que vocês tanto ensinam. Olha aqui, ó. Examinais as escrituras. Quem que está examinando? Não é uma ordem. Se fosse uma ordem, não tinha o S. Se fosse uma ordem, seria examinai, leiam a Bíblia. Não, ele está dizendo examinais. Vocês têm o costume de... É o mesmo erro lá de Malaquias, do dízimo, que o pessoal acha que é para o povo e é para os sacerdotes. Tem que ler o contexto para entender. É o mesmo erro que acontece em toda a Escritura, como por exemplo do culto racional, Romanos 12. Que as pessoas acham que Paulo está falando do culto racional, mas quem falava do culto racional é a igreja de Roma. Ele está dizendo o vosso culto, que vocês chamam de racional, não é eu que estou chamando, vocês fazem lá uma reunião helenística para falar sobre Deus, sobre a lógica, sobre o logos, sobre a filosofia, sobre o sofisma. Mas igreja, evangelho, não é sofisma, não é filosofia. Vocês estão errados, porque o nosso culto não é racional. O nosso culto é nosso corpo, que é nosso templo. É isso que Paulo está tratando lá. E aqui é a mesma coisa. Aqui Jesus não está dizendo para examinar. Jesus está dizendo que vocês examinam as Escrituras. Vocês religiosos, vocês fariseus, que vivem lendo a Bíblia, andando com a Bíblia debaixo do braço como se fosse desodorante. Não é isso que os católicos refutam os crentes? Andando com a Bíblia debaixo do braço como se fosse desodorante? Então, isso aí. Porque cuidais ter nelas a vida eterna. Quem é que cuida ter? Os religiosos. Aí Jesus confirma, sim, são elas que de mim testificam. O que é de mim testificam? Um livro de referências. Um livro que testemunha a vida de Jesus, porque Oséias falou nele, Moisés falou nele. A Escritura, Velho Testamento, Tanar, fala nele. Quem falou em Jesus? Jeremias, Isaías, o profeta messiânico, quantas vezes falou? É isso que ele está dizendo. Isaías testifica de mim. Lembra que ele foi lá na sinagoga e disse: isso aqui que eu estou lendo hoje, Isaías 53, está falando de mim. Aí quase apedrejaram ele dentro da sinagoga. Teve que sair escoltado pelos discípulos porque queriam jogar ele de cima do penhasco. Inclusive na saída da sinagoga foram empurrando ele até um penhasco, pensaram em jogar ele lá de cima, mas ficaram com medo do povo. Por quê? Porque ele disse que a profecia de Isaías se referia a ele. Os próprios religiosos que liam a Bíblia, leem a Bíblia, lê. Eles liam muito a Bíblia. Os fariseus, os religiosos, os crentes da época liam muito. Sabiam decor e salteado. Mas não entendiam. Estavam vendo o próprio Verbo, o próprio Deus em carne, o Emanuel na frente deles, e não entendiam. Eles leem, mas eles não entendem. Então, ele não está dizendo para examinar, ele está dizendo que eles examinam os religiosos da época
Entendeu a diferença entre examinai e examinais? Aí ele diz assim: e não quereis vir a mim para terdes vida. Que adianta examinar a Bíblia, examinar a Bíblia, examinar a Bíblia e achar que ela é super sagrada, ter o maior respeito por ela? Irmão Hacker, você deixou essa Bíblia cheia de pó. Meu Deus, cuidado. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Eu entendo que tem que ter respeito, mas tudo com equilíbrio. Isso daqui não é santo, não é sagrado. É um livro de referências, conta a história, testifica de Jesus. Ponto. Usar isso daqui para se defender, para ser mais santo, mais salvo e mais sábio que os outros, é ter, ser e poder. É religião. E aí sabe o que acontece? O que Jesus está falando aqui, ó. Ouça aí, religioso que está me ouvindo hoje, com maior amor. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tende em vós o amor de Deus. Lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia, examinais. Vocês examinam tanto a Bíblia, examinam tanto, mas não tendem em vós o amor de Deus. E digo mais, não recebo glória de homens. E digo mais, vocês não querem vir a mim para ter vida, vida, vida. Lê Bíblia, vida, mas não tem vida. Lê Bíblia, mas não tem amor. Tá entendendo o contexto agora? Deus está falando. Então nunca mais me use esses textos. Vamos mais. Vamos para frente? O contexto está aí. Examinais as Escrituras. Vocês examinam. Vocês religiosos, bibliólatras. Não é assim que os católicos chamam os crentes? E nesse aspecto estão certos. Mas refutaremos eles também. Os que compilaram e erram. Misticismo bíblico. Caixinha de promessa. Quantas pessoas usam a Bíblia como caixinha de promessa? Eu vou contar uma história agora para vocês. Na sequência, de 3 homens, eu criei essa história, que discutiram, brigaram, se desentenderam sobre uma reportagem. E cada um achou na Bíblia versículos isolados para defender sua ideologia, sua crença, o que ele acha da vida, o que ele pensa. O que é mais fácil, mais convincente para ele, de acordo com a sua história, que não exige renúncia. Então a Bíblia pode se encaixar em qualquer filosofia. O pastor gay vai usar a Bíblia. O pastor pode casar com uma criança. Um pedófilo, um cara de 50 anos pode casar com uma de 10 e dizer que tem base bíblica. Tem base bíblica para matar, para roubar. Tem base bíblica para tudo. Porque a Bíblia não é caixinha de promessa. Mas alguém vai dizer, irmão, que isso eu já sei, eu não faço. Não faz? Tudo que eu mais tenho visto e que culminou na minha vinda hoje aqui para fazer esse vídeo são pessoas que usam a Bíblia para não mudar. Eu nunca vi isso. Se a Escritura testifica, é um livro de referências de homens que venceram o mundo, para extrair lições morais para nós vivermos hoje, como acabei de ensinar na introdução, como que eu vou usar a Bíblia para não ser transformado, para não me converter 180 graus, para continuar no mesmo erro? É isso que as pessoas fazem. É patético. Você vai conversar com a cidadã, 40 anos de denominação, e o dízimo, Malaquias 3:10. Aí você vai conversar com outros 50 anos de denominação, Mateus 23:23. A Bíblia é caixinha de promessa. Honestamente, eu duvido que essa pessoa leu esse capítulo algum dia
Por isso que a gente vê, com humildade, eu estou dizendo, isso é dom, pessoas que chegam aqui no EC, vocês podem escrever aí no chat, no final eu vou ler. Pessoas que chegam no EC com 30, 40, 50, 60 anos de denominação, dizendo, irmão, que eu aprendi tudo agora. Ou eu aprendi mais com você do que a minha vida toda. Ou eu aprendi mais com o evangelho agora com os irmãos, com essa visão, que a minha vida toda. Por quê? Pode alguém que fez seminário teológico, que fez básico, médio e avançado, exegese, chegar para mim e dizer, irmão Akio, tudo que aprendi não valeu nada, estou aprendendo com você. Como pode isso? A mesma Bíblia, os mesmos contextos. Nós vamos falar sobre isso agora, essa linha mística de ver a Bíblia, essa ótica mística que leva as pessoas a uma vida de caixinha de promessas o resto da vida, a vida toda. A pessoa vai morrer na caixinha de promessa. Nunca leu. E ela é respaldada pelos grandes templos, pelas denominações centenárias. Ela é respaldada, a substância dela e a consubstância está nos homens, bem vestidos, bem pagos, astros da fé, renomados, intitulados pastores. Eu não sei nada, eu nunca li Mateus 23 inteiro, eu nunca li Malaquias 3 para entender, mas o importante é que o meu pastor, que já foi para cá e para lá, que tem tantas denominações, que tem tantos anos de história, ele, quando desde criancinha eu escutava, vocês são piores que os católicos, porque pelo menos os católicos não leem. Vocês têm a Bíblia debaixo do braço, todas as traduções na estante, na mesa, na cama, no celular. Todo dia vão no templo, escutam pregação no rádio, na TV, na internet. Tem gente que vai todo dia no templo e não obedecem, e não sabem a verdade até hoje. Como pode alguém andar com uma Bíblia impressa e ter uma fé tão fraca? Como pode alguém, como eu vi, carregar revistas pornográficas dentro da Bíblia? Como pode alguém usar a Bíblia para se defender dos seus atos pecaminosos? Como pode alguém estar com essa Bíblia na mão e amanhã com um revólver? Como pode alguém não ter respeito por essas escrituras? E dizem eles que têm. Não são sagradas, não são místicas. Mas eu, que vejo ela como livro de referências, tenho mais respeito que muitos de vocês, que nunca leram, que só se baseiam no que o intitulado ensinou, no que o sacerdote passou. Sabe aquela história da batatinha quando nasce? Esparrama pelo chão. E na verdade espalha a rama. Quem tem boca vai a Roma. E na verdade é quem tem boca vai a de vaiar. Vaia a Roma. Mas com o tempo as pessoas aprendem errado e vão passando de geração em geração. E o importante é que o pastor falou, o padre falou. Devia ser proibida a leitura isolada ou parcial da escritura. Proibida. Por quê? Quando você lê um texto isolado, vocês estão vendo o tamanho do problema. Eles sabem disso. Se você entrar agora na Google e procurar, os teólogos vão dizer: a maior fonte de heresias são os textos isolados. Inclusive a EBD já me refutou, já está atacando os desigrejados, e os teólogos maiores do Brasil estão nos atingindo, nos perseguindo, nos atacando. E amanhã ou depois eu vou constar lá, junto com Atmani, junto com Eli Soriano e companhia, como o grande herege. Eu, Mário Persona, Caio Fábio e companhia, dos grandes hereges. Ok. E sabe o que eles vão dizer? Que nós que usamos textos isolados. Imagina vocês. Acabei de mostrar um exemplo aqui. Mas vamos mais. Devia ser proibido. Eles fazem tantos dogmas com base na Bíblia. Não pode cortar o cabelo, não pode política, não pode televisão, não pode divórcio. Aí passa 30 anos, pode tudo.
Sabe por quê? Porque era mandamento de homem, era preceito, era dogma. Segundo, Colossenses 2, 18 ao 23. Não toques, não proves, não manuseis. Tudo isso é coisa de homem. Parece que tem algum proveito, parece que é santo, mas não é. Mateus 23. Sabe, esse legalismo, esses preceitos, esse Talmud Gospel 603, não toque, não toque, não pode, tudo é pecado. Isso é a grande prova que eles manipulam as escrituras. Que eles fazem regulamentos internos para manipular as pessoas. Agora, por que não fazem um dogma da caridade? Por que não fazem o dogma da proibição da leitura isolada ou parcial da escritura? Isso não fazem. Outro grande problema, subdivisão de capítulos e versículos. Eu já falei isso lá no começo do EC. Os jacobinos e outros, o Natan e outros, foram responsáveis pela subdivisão de capítulos e versículos. Organizou? Melhorou para achar? Sim. Só que você que lê a escritura não pode ler com capítulos e versículos. Exemplo. Vou dar um exemplo, não dá tempo. 2 Coríntios 4 é continuidade de 2 Coríntios 3. Se você não ler 2 Coríntios 4, você não entende 2 Coríntios 3. É uma continuação, uma continuidade. E mais, além de subdividir em versículos e capítulos, elas ainda inventaram subdivisão em tópicos dentro do próprio capítulo. Às vezes um capítulo tem 2, 3 subdivisões. E as pessoas, como já são preguiçosas, os brasileiros, como já não têm cultura, já não leem, se contentam com aqueles versículos, com aqueles, e aí ficam à mercê desses mercenários. Ficam na mão desses lobos vorazes que com um pedacinho disso daqui, ó, chamado microfone, conseguem enganar muita gente. Vamos mais. Misticismo. Não use a escritura como caixinha de promessa. Olha só, Satanás usando a Bíblia como caixinha de promessa. Levou também a Ruxalaim e pô-lo sobre o pináculo do templo. Ele não tem medo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Ele cita salmo, ele não tem medo de salmo na porta, de campanha de salmo, de lencinho de salmo, de indulgência de salmo, de fitinha do salmo. Ele não tem medo do salmo 90 católico, 91 da evangélica. Ele não tem medo. Mandará os teus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas tuas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondeu, refutando, replicando, disse: também escrito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Lucas 4, 9 a 12. Vê, Satanás usa a escritura no pináculo do templo. Ele fez questão de levar Jesus a um culto lá de cima, do lugar mais importante, lá no sino pequenino onde bate, pináculo do templo, e disse: joga porque os anjos vão te guardar. E não é isso que as músicas fazem? Você é especial, você é privilegiado, você é mais puro que o ouro. A música horizontal só elogia o homem. Quem te viu na prova e não te ajudou, sabor de mel, você é especial, vitória, bênção, culto da vitória, culto de bênção, você é isso, você é aquilo, você é raridade. No meio de tantos, Jesus te salvou, Jesus te escolheu, você é privilegiado, você é salvo. Que coisa terrível. A teologia protestante é uma teologia soberba, aquela teologia de fariseu. Eu sou mais santo, mais salvo e mais sábio. Não, você não é nada. Eu não sou nada, nós não somos nada. O Evangelho ensina não ter, não ser, não poder, porque Jesus pode, Jesus é, Jesus tem. Só Ele, só o Evangelho, que tem que ser da graça, não da lei, tem que ser de graça, não pode ter dinheiro, não pode ter dinheiro. Irmão, mas é lindo aquela mulher falando, aquele homem, mas ele cobra para pregar, cobra para cantar, lá tem dinheiro, então não é Deus. Deus não está nisso. Mas ninguém pode falar que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus é o Messias, senão pelo Espírito Santo. Não confunda. Contexto, Filipenses 1, importa que seja levado o Evangelho a todas as pessoas por amor ou por interesses, está escrito lá. Agora, isso não anula o fato de que a quem mais é dado, mais será requerido, e você tem um coração sincero, buscou a verdade, bateu na porta, encontrou, chegou aqui hoje, já está com a gente ou está chegando agora, você encontrou a verdade. E nesse processo de dessistematização, meu filho,
você não pode mais estar nisso. Tudo que não é segundo a consciência é pecado. Chegou a vez de você atingir essa meta da unidade, da perfeição, de João 17, Efésios 4, de amor, de 1 Coríntios 13, nossos textos áureos. Por quê? Porque os teus olhos se abriram. Você que está chegando agora, nunca mais você vai poder chegar numa liturgia cristã e dizer amém. Os teus olhos se abriram. Os teus olhos se abriram. É o Evangelho, transformou tua vida. Você não tem ideia o poder do Evangelho. Vamos lá para a história. 3 homens discutiram ao ler. Imagina, 3 homens lendo essa matéria. Bill Gates convence 40 bilionários a doarem metade de suas fortunas. Em 1994, Steve Jobs fez um comentário sobre a fortuna que Bill Gates estava ganhando. Bom, você sabe, o objetivo não é ser o homem mais rico no cemitério. Não é o meu objetivo, pelo menos, disse Jobs à época. 13 anos depois, os dois concederam juntos uma entrevista. E aconteceu que o Bill Gates disse aquela frase que está debaixo ali da miniatura: não quero dinheiro, eu só quero amar. 3 homens viram essa matéria no centro de uma cidade, imagine assim. Eu criei essa história e ali estão os 3 senhores discutindo e vem um tema importantíssimo, a Bíblia aleatoriamente, naquele sentido de caixinha de promessa. Olha só. Número 1, o primeiro senhorzinho ali, quando viu essa matéria, ele citou Mateus 19, 21, 22. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Olha, vou dizer a vocês, o que ele fez foi lindo, porque tanto Bill Gates, como o Steve Jobs, como todos esses 40 bilionários, estão inseridos nessa passagem de Mateus 19, 21, 22, para vender tudo e dar aos pobres para ser perfeito. Eles são perfeitos. Aí vem o segundo senhor que está ali, vocês estão vendo, e cita 1 Coríntios 13, 3, 4. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E ele diz assim, quer saber? Eles fizeram isso, mas não fizeram pelo Evangelho, pelo amor. Fizeram para desencargo da consciência. Não adianta dar toda a fortuna para sustento dos pobres se não tiver amor. Nada disso aproveitou-se. Aí veio o terceiro senhor e citou João 12, 7 e 8. Eu escutei vocês dois e vou dizer, nenhum de vocês está certo. Porque a Bíblia diz, Jesus disse, deixai-a. Ela guardou este perfume para o dia da minha sepultura. Pois sempre tereis convosco os pobres, mas a mim nem sempre me tereis. Viu? O ideal é não dar nada para pobre, porque pobre sempre vai ter. Jesus disse que esse mundo é de aflição, e quem quiser dinheiro que vai estudar, que vai trabalhar, pobre é pobre, porque escolheu as coisas erradas da vida, porque não estudou, porque não se esforçou. E quer saber? Eles estão errados, não tem que dar nada para pobre nenhum. Eles estudaram, eles conseguiram, parabéns para eles. 3 vertentes de 3 evangélicos citando a Bíblia. A mesma Bíblia. Porque esses 3 aqui acham que a Bíblia é sagrada. Esse é o problema da Bíblia Sagrada. Quando você vê a Bíblia, a compilação como sagrada, surge esse problema, divisão. Eu vou falar sobre isso já já, o estudo ainda está na metade. Tenha paciência, assista tudo. Pergunto a vocês do chat, no final vou ler. Qual dos 3 está certo? O número 1, 2 ou 3? O que citou Mateus 19, 21, 22, o que citou 1 Coríntios 13, 3, 4, o que citou João 12, 7, 8? Qual deles está certo? Um tempo para vocês responderem. Resposta. Se você citou 1,
Se você citou 2, se você citou 3, você não entendeu. Será que alguém entendeu? Nenhum dos 3 está certo. Vamos para o contexto? O problema é a visão mística sagrada das coisas. Vocês continuam com visão mística ainda? Vamos lá. Primeiro, número 1. Vamos ver o porquê que o número 1 está... Vamos pegar a caneta aqui, ó. Por que que o número 1? Por quê que ele está... Deixa eu arrumar essa caneta aqui. Aí. Errado. Porque o que Jesus está fazendo é um teste com o jovem materialista. Em seguida, inclusive, ele diz que é difícil para um rico ser salvo. Inclusive, daqui a uns dias eu vou entrar nesse tema. 3 coisas que impedem uma pessoa de ser salvo. Isso é verdade. É essência moral. Mas ele está dizendo que quer ser perfeito, é um teste. Acontece que o jovem foi reprovado, retirou-se triste. Por quê? Possuía muitos bens, muito patrimônio. O que acontece, meus caríssimos, é que Jesus não está dizendo que é para você pegar e doar. Mas se você pode, quer fazer isso de forma correta pelo Evangelho, aos domésticos da fé, aos próximos. Quem são os próximos? Esposa, cônjuge, filhos. Aos domésticos na fé, ao Evangelho. Enfim, se você quer doar, doe certo. Doe aos necessitados que você conhece. Porque basicamente é o que vai entrar aqui no tópico 2. Vou ensinar. Aqui, Paulo está dizendo que o problema não está em doar toda a fortuna para sustento dos pobres. O problema está em não ter amor. Porque se não tem amor, não tem aproveitamento. E ele, como imitador de Jesus, falou a mesma coisa. O que Jesus está falando aqui é que você, quando é espiritual não é pula-pula, não é língua estranha, não é pentecostal. Espiritual é não materialista, é não apegado às coisas dessa vida, dessa terra. Quanto mais espiritual, menos apegado às coisas daqui. Então, se você é espiritual, você não tem apego às coisas materiais. Faz um tesouro no céu, ser perfeito. E vem e segue-me. E o mais importante está aqui, ó, segue-me. Porque Jesus não tinha nada, Jesus não queria fazer patrimônio, Jesus não queria materialismo, Jesus queria cumprir a sua missão, como Deus em carne, para salvar a humanidade. Vem e segue-me. Ele não quis seguir, porque ele tinha muitas propriedades. Quer ser perfeito? Segue Jesus sem nada, para ser perfeito. Foi um teste para que Jesus pudesse registrar e aplicar o seu ensino. E aqui também não está dizendo que não é para você doar a tua fortuna. Os 40 bilionários não podem doar a fortuna aos pobres. Não é isso. Está dizendo que você tem que ter amor. E o Bill Gates disse ali, o que me importa é o amor, não é o dinheiro. Quem sou eu para julgar Bill Gates? Quem é você para julgar Bill Gates, como diz Romanos 14? Eu não sei. Às vezes a gente vê as intenções. Tem gente que faz isso para bater imposto de renda, tem gente que faz isso para marketing, tem gente que faz isso porque são os senhores do mundo. É uma forma de distribuir dinheiro para diminuir a desigualdade social nos planos da ONU. Tem N situações, vai saber. Mas quem sou eu para julgar Bill Gates? Quem sou eu para julgar essas pessoas, esses bilionários? Se fizeram com amor, sem amor. Ele está dizendo, para mim não me interessa o dinheiro, só amor. Deus é que sabe, o Criador é que sabe. É aí que entra Mateus 7. É aí que entra Mateus 7. Na questão soteriológica, entra Mateus 7. E eu não sei. Mas também não está dizendo que não é para doar. Pelo contrário, o capítulo de 1 Coríntios 13 é o capítulo do amor. Ele está dizendo para você doar sim, desde que tenha amor. O que não pode é você mandar dinheiro para a África achando que você já cumpriu a meta de caridade. O kardecismo. Eu vou mandar um dinheiro lá para uma instituição para limpar minha alma.
Alguém bateu no portão, vou dar lá. Nem conheço a vida da pessoa, não acompanha, não tem carinho, não leva o evangelho. Apenas dá o dinheiro sem amor. Deus conhece a intenção do teu coração, a motivação. Lembra do vídeo que eu fiz? Tudo é motivação? Agora eu vou explicar o terceiro e vou fechar, para vocês verem quem está certo. O último parte para o extremismo. Não tem que dar nada para pobre nenhum, o pobre que vai estudar. O que Jesus está fazendo aqui? Está refutando Judas, o tesoureiro, aquele que metia a mão na bolsa e desviava dinheiro. E Judas está preocupado com o valor do perfume. Judas está preocupado. Muitas vezes estava preocupado. As pessoas estão preocupadas com o valor do perfume. Aí Jesus está dizendo, os pobres sempre vão ter convosco. Porque o mundo é mundo de aflições, sim, sempre vai ter pobres. Só que olha o que ele está dizendo, mas a mim nem sempre tereis. Quanto tempo durou o ministério de Jesus? Jesus, com a minha idade, 3 anos e meio de ministério, eu falei ontem, um ministério extremamente efêmero. 3 anos e meio, o projeto já tem 4. Projeto EC Orgânica. 3 anos e meio de ministério, sabe o que é isso? Então, por isso que Jesus estava dizendo, deixa ela fazer isso para mim, depois ela vai ter dinheiro de novo, ela vai ajudar pobres de novo e vai fazer caridade. Não é que não é para fazer caridade, não é que não é para ajudar os pobres, mas é que os pobres vocês têm sempre. Eu vou sair em breve daqui, eu vou morrer por vocês, eu vou sair dessa terra em breve, eu não vou estar mais aqui. É isso que Jesus está falando, esse é o contexto. Então o que está certo? Número 1, número 2 ou número 3? Nenhum. Aqui está dizendo que é para ajudar pobre, sim. Número 2, aqui está dizendo que é para ajudar sim com amor, e aqui está dizendo que é para ajudar sim com amor. Qual a essência então? O que fica? Vê, se a Bíblia for mística, se a Bíblia for aleatória, se a Bíblia for sagrada, você sempre vai ficar pegando textinhos para defender posições. E surgem 3 vertentes, 3 ramificações teológicas. 3 senhores que já fundaram 3 denominações aqui através da história que o Áquil criou. Já são 3 denominações. 3 ideologias filosóficas teológicas. Quando na verdade se os 3 fossem humildes e aprendessem comigo nesse vídeo hoje, esses 3 senhores que eu mesmo inventei diriam, realmente, nós estamos errados. Mesmo com a nossa idade e com tudo que aprendemos, a Bíblia é uma compilação histórica, livro de referências de heróis da fé para extrairmos a moral, a lição moral do texto. Qual é a intenção? Qual é o desejo do profundo do coração, da tricotomia lá no âmago, alma e espírito, no profundo, no íntimo do ser, do coração, da alma, do psique, o que está lá dentro, o que te motiva a fazer aquilo? Deixem de olhar para as aparências. Jesus refutou aparências. Paulo refutou aparências. Você pode ver eu sorrindo e eu posso estar muito triste. Você pode ver eu fazendo brincadeiras e achar que eu levo as coisas à brincadeira, e eu posso ser uma pessoa que leva muito mais sério do que qualquer outro, que parece sério. Eu posso não estar de terno e gravata aqui, eu posso não estar num púlpito, não ter construído um templo, mas o EC pode ser um trabalho muito mais sério que qualquer templo e qualquer pessoa de terno e gravata. Pare de olhar aparências. A religião te ensinou a ver aparências. Veja o coração. Deus não vê denominações, Deus não vê religiões, Deus olha lá de cima, Deus vê o coração. Mas eu não sou Deus, sim, mas você pode começar a discernir isso. Ser humilde o bastante para ir até o teu limite. Eu não posso julgar Áquil porque eu não conheço o coração de Áquil. Eu posso ver o coração de Áquil pelas obras. Eu não posso citar 1 Coríntios 3, nem João, nenhuma batatinha para julgar o Bill Gates. Eu não sei o coração dele. Depende da motivação. Tudo é segundo a motivação. E a Bíblia está trazendo para nós uma essência, uma lição moral. Não dogmas. Não princípios de sectarismo teológico. Vocês viram aí, numa simples análise, 3 senhores discutiram e acabaram fazendo 3 ramificações.
com base em 3 textos. Diferença entre leitura orgânica, leitura mística e ou leitura tendenciosa, sofisma e fábula. Se você não viu, veja depois o nosso vídeo sobre sofisma. Amontoarão doutores para si e se voltarão para sofismas, fábulas. Fábulas não é a história da galinha, tá? E do pintainho, da galinha e do lobo. Não. Fábula, sofisma, é quando você pega uma verdade e distorce ela. É quando você prega histórias e não histórias. É quando você fala o que o povo quer ouvir. É quando você prega massagem e não mensagem do Evangelho. Sabe, o terceiro poder, vamos falar o que as pessoas gostam. Amontoarão doutores, teólogos, doutores da lei, guardiões da lei, como naqueles dias. Amontoarão doutores para si, convenções, catedrais, sedes, denominações grandes, com bancada evangélica, com poder, com influência. Sabe? E vão fazer o que quiserem, porque acham que estão acima de tudo e de todos. Acham eles. Agora, nós vamos ler e fazer a simulação desses 3 tipos de leitura: orgânica, mística e tendenciosa, para vocês entenderem o que é sofisma e fábula hoje em dia, usando a mesma Bíblia. Por favor, abra aí Filipenses 4. Dessa vez, eu não vou colocar na tela, vou ler daqui e você lê aí, tá? Para você pegar um pouco a Bíblia também. Tem uma Bíblia próxima aí ou já esqueceu? Já está com tanta raiva da Bíblia, veio aqui escutar o irmão Aki, achando que o Aki ia dizer para nunca mais ler a Bíblia, né? Só para você ficar escondido nos teus pecados. Ela não é sagrada, mas ela tem essência de verdade. Lições morais. Filipenses 4, eu vou ler misticamente. Abram a Bíblia em Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Imã de geladeira, para-choque de caminhão, adesivo de carro. Tudo você pode nele. Se você é fiel no dízimo, na oferta, se você vem, cultua o Senhor, dá o teu melhor, se esforça, se você obedece os mandamentos do Senhor, se você louva com todo o coração, se você faz sacrifícios no altar do Senhor, o Senhor te fortalece. Paulo podia tudo naquele que fortalecia, porque Paulo era obediente à lei do Senhor. Paulo estava sempre nas sinagogas, ensinando a palavra do Senhor. Então, um versículo isolado, eu posso até pegar outros, como por exemplo, eu posso até usar Filipenses 4,15 para tentar endossar o fato de que eu posso cobrar para pregar. Vê um texto. Mas o que o texto está dizendo? Vamos para a literatura orgânica, que você vai passar 1, 2, 5, 10, 15, 30, 50, 100 anos lá na denominação e nunca vai ler. Mas agora que você está saindo do sistema, eu espero que pela primeira vez na tua vida você faça uma literatura orgânica. Leitura orgânica. Simples, simples, simples. O certo era ler toda a carta aos Filipenses. No mínimo todo o capítulo 4. Mas já que não temos tempo, basta que leiamos do 10 em diante. Filipenses 4:10. Ora, muito me regozijei no Senhor, pois finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade. Já aprendi a contentar-me com o que tenho, para comer, para vestir, onde dormir. Eu sei estar triste e sei estar feliz, alegre para cima, em toda maneira e em todas as coisas. Frise, sublinhe, guarde, memorize todas as coisas. Estou instruído, estou ensinado, estou experimentado. Quando minha despensa está cheia, tenho fartura e como já passei fome algumas vezes. Tanto a ter abundância, está sobrando, sobejando, mas já passei necessidade. Todas essas coisas eu posso, porque o Senhor me fortalece. Aí sim eu entendo o contexto.
na literatura orgânica. O Senhor me fortalece na fome, na necessidade, na tristeza, na depressão, e quando eu estou lá em cima, e quando estou bem, e quando estou com fartura, e quando estou próspero. A leitura mística vai extrair do texto, como Malafaia, naquela mensagem Uma Vida de Prosperidade, ele pega 2 Coríntios 8, 2 Coríntios 9 e lê versículos isolados, como faz Marco Feliciano, como faz todo esse pessoal, Edir Macedo e companhia. É o que eles fazem? Todos esses aí, esse que está saindo agora, o Duque, todos esses aí. E não só eles, teólogos renomados, que se dizem mais sérios, pegam versículos isolados para corroborar a mentira. Aí o Malafaia vai gritar 1h e tanto, dizendo que 2 Coríntios 8 e 9 é o maior compêndio teológico de dízimos e ofertas. Inclusive vai enfatizar uma parte que diz o Deus de toda graça. Toda graça, Ele vai te abençoar em tudo quando você der oferta e dízimo. Só que se você fizer uma literatura orgânica, uma leitura orgânica de 2 Coríntios 8, de 2 Coríntios 9, de 1 Coríntios 16, de Atos, você vai ver que tudo que era depositado aos pés dos apóstolos era para os cristãos pobres da Macedônia, era para os cristãos pobres da Judéia. Eram coletas para irmãos, irmãs necessitados. Só isso. Não tem nada de dízimo, não tem uma vez o termo dízimo, não tem uma vez o termo oferta. Não há nada sobre isso, nenhuma substância, nenhuma citação. Só coleta para pobres. Bíblia, acima de qualquer homem, acima de qualquer pessoa. Eles mesmos a têm como sagrada. Nós que não temos como sagrada, respeitamos ela. 2 Coríntios 8, 2 Coríntios 9. Leia organicamente. Leia organicamente, não interprete, não mude, não oscile. Fique no simples, no puro, no orgânico. Apenas leia versículos em sequência, respeitando vírgula, como faziam os escribas, respeitando cada letra. Respeite. Não é sacrossanto, não é sagrado, mas respeite. E você vai entender a lição moral que quer trazer aquele texto. Bem simples. Vamos mais? Se você for pela linha mística de que a Bíblia é sagrada, você vai chegar a esses entendimentos que eu fiz agora. Esses entendimentos errados sobre dízimo, sobre oferta, sobre templo, sobre tudo. Tudo você vai entender errado. Tem ideia? Tudo você vai entender errado. Esse é o grande problema das pessoas hoje. Infelizmente, minha gente, hoje a gente está com uma dificuldade muito grande nessa questão. Por isso que esse vídeo veio para você divulgar para toda a sua família, todos os seus amigos. É o vídeo mais importante. Peça a humildade dela e ela vai aprender, reaprender. Agora, se você vai pela linha orgânica, o livro de referências, na visão que eu estou ensinando, na linha orgânica, referências, se você vai por aqui, você não vai ter misticismo. Você vai ver a Bíblia como lições de moral, de ética, de princípios, de conduta, de maneira de viver. Que é o que Jesus está dizendo. Jesus disse para os fariseus, os crentes da época: vocês examinam, mas não têm amor e não têm vida. Eu li ali para vocês, João 5. Não tem amor e não tem vida, vocês examinam tanto, mas não entendem o que leem. Vamos mais? Vamos lá. Esse versículo é importantíssimo. 2 Pedro 1, 19 e 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva, aqui é Lúcifer, né? Lux, estrela que brilha é Jesus, tá? E não aquele equívoco da Vulgata Latina de Isaías 14. Nunca chame Satanás de Lúcifer. Apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação sublinhada. Veja, ele não está falando da Escritura propriamente, ele está falando de profecias, de profetas.
E ele explica no próximo versículo: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então não é a vontade do homem. Por isso que não dá para você traduzir, interpretar. Você não pode interpretar sozinho uma profecia, o Tanar. Por que ele está falando isso aqui? Vamos entender. Novamente volta a questão do Tanar. Eles não tinham a compilação de 27 livros do Novo Testamento. Eles se baseavam no Velho. E não era todo cristão que tinha, não. Eles tinham difícil acesso a esses pergaminhos. Praticamente eles não tinham. Era a tradição oral que eu vou falar daqui a pouquinho. Então Pedro está falando que o que eles tinham, que era a base dos profetas, ninguém tinha registrado nada ainda do que estava acontecendo, eles estavam vivendo os primeiros dias da igreja. Pedro está ensinando como ancião, dizendo o seguinte: olha, o que os profetas maiores e menores falaram, não tentem interpretar sozinhos. Se vocês interpretarem as profecias deles, as pregações, como arautos, como porta-vozes, que para eles, não da vontade deles, foi revelado, rema, inspirado, vocês vão entender errado, vocês vão chegar a conhecimentos errados. Então, a interpretação correta vem através do Espírito, mas não místico, e eu vou chegar lá. Vê, se essa regra vale para o Tanar, que é o Velho Testamento, porque ele está falando de profetas. Ele está falando de profetas, profecias. O Tanar é cheio de profecias, a maior parte do Tanar é lei e profetas. E João Batista foi o último deles. Agora, se todo o Velho Testamento praticamente é profeta, não vale essa regra também para o NT? Para o Novo Testamento? Não vale? É claro. E essa nova compilação que nós temos dos Evangelhos e depois das cartas de Paulo e do livro histórico de Atos e do Apocalipse de João, nós temos que ter o mesmo respeito. Não se pode interpretar particularmente. E esse é o problema, as pessoas querem interpretar profecias, Bíblia, e eu vou falar sobre isso agora. Mídia, Constituição, Carta Magna, Bíblia. Olha só o que eu peguei ontem de uma matéria importantíssima do Estado do Paraná. Ideologia pessoal define decisões de juízes, diz estudo. Olha o que disse o Emerson Gabardo, tá? Que ele é professor de Direito Constitucional da UFPR, um dos pesquisadores envolvidos no estudo. Ele disse: em vez de alguns julgadores buscarem o direito para encontrar a solução, eles buscam a solução dentro daquilo que entendem como justiça, para depois buscarem o direito. E aí eu escrevo embaixo: o perigo de ficar na mão de um sermonista monolocutor de um púlpito grego. Lá de um púlpito grego e de cima de um altar judaico velho testamentário. Sabe por que eu estou falando em mídia, Carta Magna e Bíblia? Conversando com a doutora Midian, doutora Ademar, a resposta é: o julgamento de boa parte dos juízes, e esse é o estudo aqui, o estudo comprovado pelo professor, os juízes julgam de acordo com suas ideologias. Então eles manipulam, querendo ou não, um pouquinho, ou um pouco muito, a Carta Magna. Vê o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Vê o julgamento do Supremo Tribunal Federal que eu publiquei no Facebook, vocês devem ter visto, do ministro Barroso, que oculta a última parte, que daria total veracidade para os trabalhos feitos pelo Eduardo Cunha na Câmara a favor do impeachment. Mas eles praticamente enterraram a oportunidade de impeachment. Por quê? Porque seguiram o voto do ministro Barroso, que na hora do seu voto simplesmente manipulou a Carta Magna. Uma pessoa pegou isso, esse vídeo da TV Justiça, publicou no YouTube, editou e mostrou, sublinhou, e nós compartilhamos. A revista Veja compartilhou. Você tem ideia? É possível um juiz julgar segundo suas ideologias. A mídia, o diretor de jornalismo de qualquer emissora, qualquer imprensa, qualquer jornal, revista, ele é gay. Ele vai falar sobre o quê?
O que vocês acham que ele vai falar? Quais as matérias que ele vai, se ele tiver liberdade para trazer, quais as matérias que ele vai trazer? Se ele for diretor, quais ele vai aprovar? E se ele é um crentão fanático, estilo Malafaia, Marco Feliciano, o que ele vai publicar? E se esses homens chegam no poder, na bancada evangélica? E se temos um presidente gay, o que ele vai defender? Quem? E se temos um presidente crente, evangélico, quem ele vai defender? E um jornalista vai fazer matéria para qual ideologia? Para a sua. Se ele é espírita, ele vai arrumar matérias para si, para falar bem do seu ninho, do seu nicho, do seu viés, do seu círculo. Aí eu pergunto, onde é que está a neutralidade? Onde é que está a isenção? Não existe. Talvez exista, alguém deve ser, mas praticamente não existe. E a Bíblia? Não é isso que eles fazem? Eu não disse ontem que a verdade é comprometida, antes de ontem, no programa Fama versus Verdade? Que a verdade é comprometida pelo dinheiro, por mamão? Porque o maior dizimista comete tal erro. Então não podemos tocar nisso aqui, senão vamos perder o nosso maior patrocinador. Por que eu estou entrando nisso? Porque eles fazem leituras tendenciosas, pregações tendenciosas. E aí você vai fazer o curso de Sistematizando, você que não fez, Desceologizando. Você que está chegando agora, vai ler o livro Cristianismo Pagão, Reconsiderando o Óbvio, você vai considerando o Odre, vai ver a cronologia do paganismo protestante que eu fiz, mostrando como que os protestantes prevaricaram, caíram. Como negligenciaram ao decorrer dos anos. A Igreja Católica não começou com Vossa Senhora, vela, missa, sacerdote, hóstia. Com o tempo. O sistema sistematiza, vira máquina com o tempo. Isso é terrível. Vocês que estão saindo para descansar, assistam o final amanhã, por favor. Não deixe de assistir o final, porque agora que vai vir a parte boa. Vamos mais.